Não dá mais tempo de nós realmente brincarmos de sermos cristãos. Eu vi o arrebatamento da igreja, eu, minha esposa e muitas outras pessoas que eram da igreja ficavam, e isso foi o que mais impactou a minha vida, impactou meu ser. Esse testemunho hoje é para que você acorde, é para que você entenda que os sinais estão anunciando claramente que Jesus está vindo, mas basta você querer aceitar, querer realmente tomar uma atitude de mudança ou não. Eu quero contar para vocês agora um sonho que eu tive, em que eu via um pregador da palavra de Deus ministrando, fazendo muito esforço para poder pregar a palavra de Deus. Ele dava tudo de si, porém ele usava palavras muito difíceis, sabe? De se entender, palavras que não eram tão simples para um povo humilde ou para alguém que deveria entender a palavra. E ele fazia muito esforço da parte dele, até mesmo suava, e eu observava aquele homem pregando de uma forma veemente, mas com palavras muito difíceis. Então, de repente, algo impulsionou-me a pedir uma oportunidade. E nesta ocasião, eu percebi que as pessoas pouco davam ouvidos à voz daquele homem, à ministração de que ele estava ali falando, porque não era uma ministração, como eu vou dizer, de arrependimento, de chamar para perto de Deus. Era uma ministração muito voltada para o motivacional, para a prosperidade, para outras coisas mais. Então, de repente, eu fui impulsionado a pedir, não sei por qual motivo, uma oportunidade, mas nesta ocasião eu estava com uma flor muito bela, muito linda nas minhas mãos. Eu pedi a oportunidade levantando as mãos, e ele prontamente deixou com que eu começasse a falar da palavra naquele exato momento. E a primeira palavra que saía da minha boca era: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu disse aquelas palavras que sempre foram ditas na igreja, palavras que sempre foram pregadas de forma simples, como a gente diz, o básico para a conversão de um cristão, as pessoas então se voltavam para mim com um olhar como se fosse de assustada, de espantos, parecia que nunca tinham escutado aquele tipo de palavra, e eu começava a pregar ainda mais: venha, porque Jesus disse, arrependei-vos. Eu começava a ministrar, e aquela flor estava nas minhas mãos. Eu percebi que uma multidão se juntou, querendo a todo custo pegar um pedaço, uma pétala daquela flor. Elas se amontoavam uma em cima das outras. Eu dizia: calma, porque tem para todo mundo. Jesus é o pão da vida. E eu fiquei, sabe, surpreso, porque eu não entendi muito claro aquilo. E aí depois eu acordei assustado, porque eu falei: mas o homem ministrava, e por que quando eu comecei a ministrar, não era porque eu comecei, era porque era a mensagem que estava sendo pregada, era uma mensagem simples, era uma mensagem objetiva, era uma mensagem para que realmente o pecador pudesse entender que ele tinha aquele objetivo principal, que era Jesus salvar a sua vida. E aí depois eu entendi então que eu estava com uma rosa linda, e eu lembrei sempre que lá no início do evangelho as pessoas sempre falavam da rosa de Saron. Jesus é a rosa de Saron, sabe? Aquilo dali trouxe para mim uma grande expectativa, um entendimento claro de que as pessoas estão pregando muitas coisas, menos o caminho da salvação, menos o caminho do arrependimento, menos o caminho que nos leva realmente a Cristo. As ministrações que têm sido pregadas mais estão afastando do que trazendo para a presença do Senhor. Porque as pessoas criam grandes expectativas através de mentiras que são pregadas, e quando elas se deparam com esse tipo de situação, elas então ficam sem entender com mais clareza sobre isso. E quando eu ministrava sobre, olha a mensagem mais simples, pura e objetiva: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
As pessoas tomavam o impacto. Sabe, uma das coisas que Deus me deixou com muita clareza é que não dá mais tempo. Não dá mais tempo para a gente tentar viver coisas que não são do agrado de Deus. Você pode continuar sonhando, você pode continuar trabalhando, você pode continuar fazendo os seus afazeres, mas você precisa também, de forma primordial, se preparar, porque a vinda do Senhor está aí. Ele está às portas, ele bate. E ele realmente está batendo para que a gente acorde, porque ele disse, olha, quando vocês avistassem todas essas coisas, ficai preparados, porque não é o fim, é o princípio das dores, mas logo, logo ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. E não é o momento de você julgar, acusar, não é o momento de você apontar alguém, não é o momento de você julgar a fraqueza de alguém, é o momento de você apoiar, é o momento de você dizer para outra pessoa que há tempo de salvação, que há tempo que Jesus está gritando, porque todos os testemunhos que eu tenho escutado, todas as palavras que nos últimos dias eu tenho escutado, são que Jesus está gritando, batendo a perna, batendo palma, batendo a porta, limpando a casa, para que o povo possa despertar. Sabe, esses dias eu estava falando com alguém que Jesus vai preparar um povo e que ele vai colocar, acender o seu coração, que é o momento de retornar para ele. Eu não sei você que está me assistindo agora, eu não sei você que está ouvindo esta palavra agora, se você está dentro deste povo ou não. Mas eu tenho a certeza que se você chegou até esse vídeo, é porque Deus quer falar contigo. Eu estou olhando bem fixo nos teus olhos, isso aqui não é IA, não é nada, isso aqui é uma pessoa real, falando da experiência que ele teve, que ele vivenciou, e que eu tenho uma certeza que Deus está falando contigo neste exato momento, que é o momento de você retornar, é o momento de você se preparar, é o momento de você se levantar, porque quando a trombeta soar, muitas pessoas vão ficar para trás. Quem quis escutar, vai, e quem não quis dar atenção, vai ficar. Meu amigo, eu acabei de escutar um testemunho em que uma irmã, ela teve que andar, teve que percorrer, porque sua mãe não queria a acompanhar. E ela claramente disse que Deus deu a interpretação que vão existir milhares de pessoas assim. Por mais que você grite, por mais que você insista, por mais que você pregue, elas não querem ouvir a mensagem. Então entenda que esta palavra é para você. E se você sente que foi com você, se você sente que esta palavra te deu um despertamento e você sabe que outras pessoas precisam ouvir dela, compartilhe o máximo que você puder para que essas pessoas possam acordar. Compartilhe com elas, porque eu tenho